E a gente fala ainda sobre os destaques internacionais, agora sobre a Argentina, que acaba de anunciar, então, a sua subida na taxa básica de juros por lá a 97% como forma de conter a inflação. O número, 6 pontos percentuais aí, sendo aumentado de uma única só vez, lembrando que a taxa por lá está em 91%. No final de semana, chegou ali a levantar algumas possibilidades, inclusive o jornal La Nación trouxe ali uma possibilidade de que essa taxa de juros pudesse ser ali maior do que 100%, havia ali grandes argumentos para isso, inclusive, porém, então, a gente acaba de trazer a atualização oficialmente já confirmada, 97 pontos percentual, a taxa de juros na Argentina. Sérgio Massa, ministro da Economia, convocou toda a equipe econômica no final de semana justamente para discutir um pacotão de medidas para tentar conter a inflação no país. Na sexta-feira, foi anunciada aí a inflação de abril em 8,4% somente em abril. Março havia sido 7,7%. Se formos olhar os 12 meses, a inflação da Argentina chega a 108,8%. É a maior em 31 anos. Entre outras medidas aí que estão sendo levantadas, não só a subida de juros, mas o governo pretende ainda zerar tarifas para importação de alimentos, principalmente de comerciantes que vendem aí diretamente à população. Um dos objetivos do governo para conter essa crise de confiança na economia argentina é ter o financiamento em moeda de outros países. Atualmente, as reservas argentinas estrangeiras estão em 34 bilhões de dólares. Porém, a maioria desse dinheiro está presa em ativos menos líquidos, como ouro, linhas de swap de crédito com a China e dólares, que os argentinos têm em suas contas de poupança. As reservas líquidas praticamente estão esgotadas, o que leva uma grande tensão até quando o país vai conseguir se defender e defender a sua moeda de um colapso total. O peso argentino já perdeu 13% em relação ao dólar no mês passado e 33% até agora nesse ano. O ministro da Economia, Sérgio Massa, anunciou que vai viajar no fim do mês a Pequim em busca de um acordo com o governo chinês, também maior acesso a financiamento que permita elevar as reservas do país ou até mesmo postergar o pagamento de importações. Felipe, vale lembrar aí que a Argentina está tentando também adiantar a liberação do empréstimo de 4 bilhões de dólares feito pelo FMI, aprovado até então anteriormente pelo FMI e ainda não foi liberado. Há nessa expectativa que o Massa viaje ali para a China, possa conversar diretamente com Xi Jinping nesta tentativa de postergar o pagamento de algumas das importações e também pedir ali uma força para que consiga então uma liberação deste empréstimo aí, um adiantamento do empréstimo por parte do FMI. Além da expectativa também, dos argentinos, inclusive a gente pode lembrar que Alberto Fernandes esteve recentemente aqui no Brasil e eles esperam também que o Brasil possa ajudar de alguma forma a financiar a venda de outros produtos ali para a Argentina, assim o país dependeria menos, inclusive, do desembolso da moeda estrangeira, especificamente aí por conta dessas reservas muito baixas. Eu lembro que há uns 20 dias atrás, mais ou menos, havia sido divulgado 2 bilhões de dólares em reserva, fiz um strike, inclusive com o Roberto Dumas, sobre este tema. Dumas, para quem não assistiu, fica aqui inclusive o convite, na nossa programação ali, a gente tem dentro do strike, um dos temas discutidos há umas 2 ou 3 semanas foi justamente a questão da Argentina, os caminhos, os erros que foram feitos e cometidos no passado que acabaram levando a sucessividade de erros, como o próprio Dumas tratou ali, que acabou levando a essa situação muito crítica, inclusive, da Argentina. E a gente até comentou, o Dumas falou, 2 bilhões não é dinheiro, não é reserva nenhuma, é muito baixo, é realmente aí um ponto muito preocupante que poderia levar a um colapso, inclusive, do peso argentino. Agora, nessas reportagens do final de semana trazem, então, que essa reserva aí líquida, que poderia ser usada é apenas de $1 bi. Então, menor ainda, muito mais crítica, por isso que a gente vê esta mobilização até por parte, no final de semana, por parte do ministro da Economia, o Sérgio Massa, que é um nome cotado para ser candidato na disputa argentina, que tem eleições esse ano, a gente não pode esquecer disso. O próprio Alberto Fernandes já anunciou que não vai ser candidato, não vai tentar aí se recandidatar, na verdade.
E então, Sérgio Massa é um nome sendo cotado forte por lá. Vale lembrar que o desafio é enorme, muito grande, e a situação é muito tensa por lá, Felipe. Pois é, Paula, só a título de comparação, né? Você falou 2 bi, não era é 2, dinheiro, tá 1 bi agora, não é dinheiro nenhum. E só para ter uma ideia, um comparativo, o Brasil tem 324, 325 bilhões de dólares em reservas, né? Então, só para ver o tamanho dessa diferença, né? O Brasil, que tem uma reserva robusta, uma reserva importante em dólar, mais de 320 bilhões de dólares, é uma reserva em termos econômicos muito boa e saudável para manter em suas reservas, até mesmo para pagamento de dívida, para manter a estabilidade da economia. É uma reserva muito importante. A Argentina agora, como a Paula trouxe, 1 bilhão, não é quase nada de dinheiro. E lembrando, né, essa união e essa parceria do Brasil, o ministro Fernando Haddad teve na reunião do G7, G7 econômico, né, que a gente fala lá no Japão, e ele pediu, né, uma proximidade maior com os Estados Unidos, pediu ajuda para os Estados Unidos, pediu ajuda para o FMI, pediu ajuda para bancos mundiais, né, tanto o FMI, os BRICS também poderem fazer algum tipo de ajuda econômica para a Argentina, para tentar salvar a economia do país, ou pelo menos dar um respiro, porque essa inflação galopante na Argentina pode trazer consequências ainda piores. A gente viu a Argentina tendo que elevar seu juro para quase 3 dígitos, né? 97% taxa básica de juros na Argentina, para tentar segurar essa inflação que chega aí a quase 130%. É uma inflação muito forte, né? A gente sabe que o mundo inteiro está sofrendo com os efeitos inflacionários, mas inflação de 3 dígitos é muito grande, é muito forte. Além disso, Paula, só para encerrar, o ministro Fernando Haddad ainda sugeriu, né, aquela transação Brasil-Argentina em moedas locais para não ter essa necessidade de dólar, justamente por conta dessa falta de reserva argentina de dólar, difícil acesso da Argentina a dólar, principalmente por conta dessas questões econômicas. O dólar some, né, da conta da Argentina, ou pelo menos a oferta de dólar fica mais restrito para a Argentina por conta dessas situações, e o comércio, né, entre os países nas moedas locais acaba podendo até ajudar a Argentina a ter uma melhora na sua balança, até uma melhora nos seus indicadores. Mas são coisas incipientes, assim, né, que talvez não tragam a solução rápida esperada para o país, e a Argentina ainda pode passar por apuros ainda ao longo dos próximos anos. Exato, Felipe. Só para a gente completar aqui essa informação antes de finalizar, né, trazendo então que a taxa básica de juros por lá subiu hoje 6 pontos percentuais, de 91% para 97%. Em abril, a taxa subiu 10 pontos percentuais, tá? Estava em 81% e foi para 91%. Então a gente percebe aí, não na mesma proporção da inflação, né? Que a inflação já está liberando 109%, 108,8%. Havia essa expectativa se a taxa chegaria realmente ali no patamar dos 100%, a taxa de juros. E então agora, oficialmente, o Banco Central argentino acaba de anunciar 97% a taxa básica de juros por lá.